Em meio à dor, o silêncio parece ser a única resposta. Mas nesse devocional, Deus vem trazer direcionamento para o seu coração, para trazer paz e tranquilidade para a sua alma. Graça e paz a todos. Pastor Wagner Mello aqui para mais um devocional, Café com Deus Pai comentado. O texto do nosso devocional vem de Êxodo capítulo 3, versículo 7. Diz assim: Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. No verso 8 vai dizer: Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, uma terra que mana leite e mel. Aqui no primeiro parágrafo nós lemos: os nossos sofrimentos nunca estarão ausentes ao olhar de Deus. Por mais que não conseguimos vê-lo em meio a circunstâncias difíceis, ele sempre estará presente em nossa vida. Ao contrário do que se possa pensar, não há momento em que a presença de Deus não se manifeste, mesmo nos momentos mais difíceis. A Bíblia nos revela que no tempo certo, Deus viu e ouviu o clamor do seu povo, que vivia como escravo no Egito, e levantou Moisés como libertador naqueles dias. Baseado nesse texto, então, irmãos, eu quero conversar com vocês sobre 5 verdades que nós aprendemos aqui acerca de Deus no livro do Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 8. Como nós vimos, o povo de Israel estava nos anos mais difíceis da sua vida. O novo faraó havia se esquecido de quem havia sido José e agora estava, por medo de uma futura batalha da nação de Israel se aliar à batalha inimiga, ele começa a oprimir o povo de Israel. Mas a Bíblia diz que então Deus fala com Moisés e se revela a ele. E aqui, nesse versículo, nós vamos encontrar 5 verdades acerca desse Deus que nós cremos. A primeira verdade: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo. A primeira verdade que temos acerca de Deus é que Deus vê. Em Gênesis capítulo de número 16, versículo de número 13, nós vamos ter um versículo que fala sobre essa realidade. Então, ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava: Tu és o Deus que me vê, porque disse: Não olhei eu também aqui para aquele que me vê? Aqui está falando nesse texto da experiência de Agar no deserto. Ela vem nomear Deus como um ser que vê. O Salmos 33 diz: O Senhor olha desde os céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada contempla todos os moradores. Não há nada que fique oculto à visão do nosso Deus. Provérbios diz que os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Mas esse versículo ele avança e nos entrega também mais uma verdade acerca do nosso Deus. E ele vai dizer aqui: e ouvi o seu clamor. Deus, além de ver, esse texto está nos revelando que ele é um Deus que ouve. Ouvi o seu clamor. A Bíblia diz em Salmos 34, 17: Clamam os justos, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Israel está vivendo aqui um tempo de angústia, um tempo muito difícil. Jeremias 33 vai nos falar no verso 3: Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Irmãos, a oração sincera jamais é ignorada por Deus. Talvez você pense: Deus não está ouvindo, mas Ele está e age no tempo dele. Há uma frase que diz que a oração pode parecer demorar, mas jamais é desperdiçada. Então, invista tempo da sua vida na prática da oração, mas não espere só passar por um momento de
difícil para estar orando, porque quem vive em oração, ele está sempre preparado para a batalha. Mas há uma outra verdade dentro desse versículo, que diz que, porque conheço as tuas dores, nós servimos um Deus que nos conhece. Isaías 53:3 diz, era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentado no sofrimento, e como um de quem os homens escondia o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Quando a Bíblia fala que Deus conhece, não é um conhecer de informação, mas um conhecer de vivência. Porque esse Deus que conhece, de acordo com Hebreus 4:15, diz que Ele é o nosso sumo sacerdote. E Ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Por quê? Porque Ele foi um como nós, que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Deus conhece não apenas de ouvir falar, Ele conhece de sentir a nossa dor. E quando é que Deus sente a nossa dor? Na pessoa do Filho. Porque o versículo assim, portanto desci para livrá-los. Nós estamos falando de um Deus que vê, um Deus que ouve, um Deus que conhece e um Deus que desceu. Quando é que Deus desceu? No Egito, ali na época de Moisés, Deus desceu através de Moisés. Só que em João 1, verso 14, aleluia, a Bíblia diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós estávamos, irmãos, como o povo de Israel, em aflição. De acordo com o texto de Efésios, capítulo 2, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, afastados de Deus. E Deus viu a nossa aflição, Deus viu que nós estávamos como escravos do pecado e que nós por nós mesmos não podíamos nos livrarmos. Então nós começamos a clamar ao Senhor. Deus viu, Deus ouviu o nosso clamor, conhece as nossas dores e desceu aonde? Na pessoa do Filho. Em Efésios capítulo 4, verso 9 a 10 diz, ora, isto é, se ele subiu, que é, senão que também antes tenha descido. Quando Jesus entra no ventre de Maria, ele está descendo. Ele está tomando forma corpórea de um ser humano. Ele está cumprindo o que diz em Filipenses, que ele se despiu de toda a sua glória, de toda a sua realeza, tomou forma humana. O Deus que criou o tempo agora vai se submeter ao tempo. O Deus que gerou o útero agora vai se colocar dentro de um útero. Tudo para quê? Para que o sacrifício dele fosse válido, fosse legal. Porque a Bíblia diz que a terra é dos seres humanos. E qual é a porta de entrada dentro do planeta Terra? O nascimento. Então se Jesus chega, se não pelo nascimento, o sacrifício dele seria em vão. Só que como Jesus entrou pela porta, que é a porta do nascimento, ele cresceu, se fortificou na palavra, pregou o evangelho, morreu na cruz. Aleluia. Deus não observa de longe, Ele entra na nossa história. Eu quero ministrar essa palavra para o teu coração. Deus está entrando na sua história. Que diremos, pois, essas coisas? Aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Só que esse Jesus que desceu, o texto diz, desci para livrá-los das mãos dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra. A Bíblia diz que Jesus desceu, morreu na cruz do Calvário, ao terceiro dia ressuscitou, ficou 40 dias ainda, e a Bíblia diz que ele subiu. E antes dele subir, ele prometeu que havia um lugar para que nós estivéssemos junto com ele, que para onde ele foi, ele vai nos levar também. Então, nós estamos aqui como peregrino na terra, nessas 5 verdades que extraímos desses 2 versículos pequenos de Êxodo. É um Deus que vê, um Deus que ouve, um Deus que conhece e um Deus que age. Ele desceu e subiu. E a igreja ela está firmada debaixo dessa promessa. Maranata, ora vem,
Senhor Jesus, para arrebatar a sua igreja, para fazer subir ela também com Ele nos ares. Então, essa momentânea tribulação, esse momento de angústia que você está passando, como diz o apóstolo Paulo, não pode se comparar com a glória que há de se manifestar. Aleluia! Deus, Ele é fiel para cumprir. A fé se baseia na certeza de que Deus não apenas vê, mas se importa profundamente com os seus. É uma frase atribuída a W. Tozer. Deus se importa com você. E se esse devocional chegou até você, é porque Ele quer que você entenda essas verdades acerca dEle. Que Ele vê, Ele ouve, Ele conhece você. Ele sabe coisas acerca de mim, de você, que você e eu não sabemos acerca de nós mesmos. Por exemplo, a Bíblia diz que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Uma informação que eu desconheço sobre mim. Só que Deus sabe. Isso quer dizer que Deus sabe coisas profundas. Quando a Bíblia diz que foi a matança dos inocentes ali, Jesus foi escondido, Natanael foi escondido debaixo de uma figueira. Já adulto, Natanael chega diante de Jesus e Jesus vai dizer para Natanael: eu te vi debaixo da figueira. É um versículo que passa desapercebido para um leitor da Bíblia desatento, mas quando você para observar essa informação, Jesus está contando para Natanael o segredo de família, um segredo que somente Natanael e sua mãe sabiam, que no momento daquela matança, ela esconde Natanael debaixo de uma figueira, e Jesus fala: eu te vi lá embaixo, eu sou o Deus que te conhece. Aleluia! Deus conhece, irmão, Deus te conhece, minha irmã, então creia, Ele vai intervir na sua história. Ele não vai ficar olhando para o que está acontecendo de uma forma pacífica, mas você precisa entender que existem fontes de problemas que nós estamos passando. A primeira fonte de problema, Satanás. A segunda fonte de problema, permissão de Deus, é Deus nos provando. E a terceira fonte de problema, que é a que mais nos causa dores, nós mesmos. O pior inimigo do homem é o homem. Nós somos que vivemos nos sabotando diariamente, quando escolhemos más relações, más amizades, más companhias, quando escolhemos viver a vontade da nossa carne e não viver a manifestação do propósito de Deus. Não podemos colocar isso na conta da aprovação e nem podemos colocar isso também na conta do tentador, não justificando o diabo aqui, mas boa parte do nosso sofrimento é má gestão da nossa vida. Mas Deus, Ele vê, Ele ouve, Ele conhece e Ele quer agir na sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Frases que você ouviu aqui nesse devocional é deste livro, o meu e-book, Mensagens que Tocam Vidas. Se você adquiri-la, você vai estar tendo acesso a mais de 53 esboços como esse e atualizações, mais 9 atualizações dentro de todo o ano de 2025. Eu quero indicar para você esse vídeo. Se você está passando por um momento de sofrimento e não entende a questão do sofrimento, esse vídeo vai ser esclarecedor para você. Curta esse vídeo, comente, se inscreva aqui no canal se você gosta de devocional e estudo bíblico. E até o próximo devocional. Deus abençoe a todos. Forte abraço.